Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 14 de Levítico. E nós observamos no capítulo anterior, capítulo 13, onde lá destaca o diagnóstico e os procedimentos que os leprosos eram submetidos. Nesse capítulo 14 fala da lei acerca do leproso depois que ele era sarado, depois de purificado. Vamos analisar primeiro do versículo 1 ao 7, onde ocorria a cerimônia de purificação. Aqui em primeiro lugar, vemos mais uma vez o serviço do sacerdote indo ao encontro do leproso fora do arraial para examiná-lo. É o que diz o versículo de número 3. E ali, se confirmado que a pessoa foi curada, foi purificada, havia uma cerimônia de purificação. E nessa cerimônia eram apresentadas 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de carmesim e um galho de hisopo. O ramo de cedro representava a restauração do leproso e também do seu vigor e da sua saúde. O carmesim representava a restauração de sua coviva novamente. E o hisopo representava a remoção do cheiro desagradável que acompanhava a lepra. Em segundo lugar, nessa cerimônia, um pássaro vivo era solto no campo aberto, simbolizando assim a vida renovada do homem purificado e que agora estava livre do seu isolamento. Aquele pássaro, indo em direção às alturas, mostrava que a partir de então o homem deveria olhar para as coisas que são de cima e não as que são da terra. Por certo, havia uma grande alegria no coração daquele homem ao se sentir purificado e com esta declaração feita pelo sacerdote. Assim nós observamos que é todo aquele que vem a Cristo, pois em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, mostra que Cristo é o nosso sumo sacerdote e que através de seu próprio sangue ele purifica a nossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Nós vamos observar também, em terceiro lugar, que o leproso ele não tinha a capacidade de se declarar limpo quando era sarado. O sacerdote era quem tinha autoridade para fazer essa declaração. E aqui nós extraímos para nós que hoje são realmente limpos aqueles a quem Cristo assim declara. E aqueles que recebem essa declaração não precisam mais se preocupar com aquilo que os homens dizem a seu respeito. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 33 e o versículo 34, quando ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo, ele é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vejamos como é glorioso conhecer essa verdade, pois é Deus quem nos justifica. Agora, quando chegamos no versículo de número 8, vemos que mesmo depois de constatado a cura, o homem já purificado ainda ficava 7 dias sem poder entrar na sua tenda. E quando chegamos do versículo 10 até o versículo 32, nós vemos ali agora a apresentação do sacrifício. Do versículo 1 ao 7, nós vimos uma cerimônia de purificação que acontecia fora do arraial. E agora, nós vemos em primeiro lugar, a partir do versículo 10, que no 8º dia, o homem purificado, ele deveria se apresentar à porta da tenda da congregação para oferecer a sua oferta. Veja que após sair do isolamento, o homem a pessoa curada, deveria se apresentar diante do santuário. E aqui nós extraímos uma lição para nós hoje, pois vemos muitas pessoas, após serem curadas ou receber outras bênçãos do Senhor, simplesmente se esquece daquilo que recebeu. Terminam sendo ingratas e não apresentam as suas vidas diante do altar do Senhor. E terminam fazendo igual aos leprosos que foram curados, conforme
o escritor Lucas, no Evangelho, capítulo 17, fala a respeito de 10 leprosos que foram curados, mas apenas um voltou e prostrou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, em gratidão pela cura alcançada. E vemos ali uma censura de Jesus com aqueles que se esqueceram, pois ele disse: não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Então que nós sejamos como aquele homem que se prostrou aos pés de Jesus, e não como os 9, mas que continuamente, em atitude de adoração, reconheçamos o Senhor e que possamos dizer como o salmista: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Vemos inclusive que hoje continua do mesmo jeito. Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Simplesmente se esquecem de Deus. No Salmo de número 9, versículo 17, há uma sentença para aqueles que se esquecem de Deus. Em segundo lugar, ainda referente a essa oferta, vemos ali que tem 2 itens que eram necessários na apresentação da oferta, que era o sangue e o azeite. E o sangue representa o perdão e o azeite representa a cura. Veja que o Senhor perdoa e também ele cura. No Salmo 103, o versículo 3, o salmista ele expressa essa verdade quando ele diz: é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Primeiro o perdão, através do sangue de Cristo, depois a cura, através do azeite. Em terceiro lugar, no versículo 10, diz que a oferta seria 2 cordeiros e 1 cordeira. Mas quando chegamos no versículo 21, diz que se a pessoa fosse pobre e não tivesse condição, bastaria 1 cordeiro, e os outros 2 cordeiros seriam substituídos por 2 rolinhas ou por 2 pombinhos. E aqui fica a lição, que mesmo o pobre tinha condição de apresentar a sua oferta ao Senhor. Vemos aqui que pobres e ricos são bem-vindos ao altar de Deus. 2 cordeiros poderiam ser substituídos por 2 pombinhos e era aceito da mesma maneira diante do Senhor. Em Tiago capítulo 2, diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. Em quarto lugar, em relação à oferta, observamos em Lucas capítulo 5, versículo 14, quando depois de mais de 1000 anos, após a instituição dessa lei, Jesus purifica o leproso e diz para ele: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés determinou. Imagine ali o sacerdote recebendo aquela oferta, tendo que perguntar para aquele moço quem o curou e ele dizer que foi Jesus. E o sacerdote, que se considerava o representante de Deus, vendo aquele homem curado, teria que reconhecer também a autoridade de Jesus e que Jesus é maior que os sacerdotes levitas. Agora, quando chegamos do versículo 33 ao 53 desse capítulo 14, temos a lei a respeito da lepra em uma casa. Em primeiro lugar, chama a atenção o versículo 34, que diz que essa lepra era enviada por Deus a uma casa. E o proprietário da casa, ao ver qualquer sinal suspeito, ele deveria comunicar ao sacerdote e, por sua vez, o sacerdote se dirigia àquela casa para examinar aquela situação. Mais uma vez aqui nós vemos o sacerdote deixa o seu lugar no tabernáculo para atender em outro lugar. Em segundo lugar, vemos também que o sacerdote tinha autoridade para ordenar o despejo e, se fosse o caso, interditava a casa por 7 dias para uma nova inspeção, e se a praga aumentasse, ele ordenava que as pedras contaminadas fossem arrancadas da parede e jogadas fora da cidade. E se depois desse procedimento a praga tornasse a brotar e estendesse pela casa, ele poderia ordenar até mesmo a demolição daquela casa. E todo o material, todo o entulho seria lançado fora da cidade. Então seria melhor
aquele homem ficar sem casa do que morar em uma casa infectada. A lição que fica aqui para nós é que, ao detectar as ações do pecado em nosso lar, em nossa vida, devemos buscar de imediato o socorro do nosso Deus, se afastar da iniquidade para que o mal não se alastre. Quando se trata de pecado, o melhor é cortar o mal pela raiz. É melhor retirar as primeiras pedras contaminadas que vão aparecendo na nossa vida espiritual do que deixar o mal crescer. Portanto, não deixemos o pecado invadir e dominar as nossas vidas. Pois temos visto que muitas vidas foram totalmente demolidas e não suportaram mais ficar na casa de Deus, porque se acostumaram com a iniquidade e não retiraram as primeiras pedras contaminadas. Quando se deram conta, foram demolidas e lançadas fora do arraial dos santos. Dessa forma, vimos nesse capítulo 14 a importância da purificação. O homem precisa apressar-se e voltar para Deus. E para isso, precisa se purificar de qualquer coisa que interrompa o seu relacionamento com o Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça na sua vida e que Deus abençoe.